Olá, já estamos de volta aqui para o segundo bloco do Circuito Teses e Ideias, que hoje está entrevistando a professora Kelly. Então, Kelly, mas já falando diretamente da sua pesquisa, como foi o passo a passo para você chegar até o abrigo em que você pesquisou com as crianças? Primeiro, preciso dizer que quando é que nasce o meu interesse por essa pesquisa, né? Então, realizando uma atividade prática dentro da minha disciplina Criança, Sociedade e Cultura, eu fui para esse abrigo onde eu realizei a minha pesquisa. E algumas questões que eu vivenciei durante essa primeira ida, que gerou uma segunda ida, uma terceira ida, começaram então a me inquietar e geraram exatamente o meu encantamento e o meu desejo, então, de pesquisar sobre essa temática. Então, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu não era uma desconhecida naquele universo. Eu já fazia várias idas e vindas para fazer contação de história, para brincar com as crianças, em momentos que não eram os momentos famosos. Porque quando chega outubro, por exemplo, a gente não consegue chegar nos abrigos que todo mundo vai ao abrigo por causa da data do Dia das Crianças. Natal, dezembro, todo mundo tem um coração bondoso e vai aos abrigos. Então, eu comecei a ir nos momentos em que poucas pessoas iam. Então, eu ia mais durante a semana, fazer reforço escolar com algumas crianças. Então, a minha aproximação, ela começa assim. E aí você teve que pedir toda uma autorização, né, ao abrigo para poder ter esse contato com as crianças, né? Aí quando eu começo a pesquisa, aí a gente começa um outro movimento, porque aí já não é mais o movimento da voluntária, era o movimento da pesquisadora. Então, todo o processo de autorização que era necessário com as pessoas responsáveis pelo abrigo, o reconhecimento dos termos, então toda a parte legal que precisava ser feito. Mas mais importante que isso, era conseguir que as crianças entendessem agora aquele meu lugar ali e saber se elas queriam participar da pesquisa, porque não ia fazer sentido eu querer se elas não quisessem. Então, meu maior desafio era exatamente fazer o quê? Era fazer com que as crianças quisessem, de fato, falar naquela pesquisa, que elas, de fato, quisessem ocupar a posição de protagonista, porque se o protagonismo não fosse delas, inviabilizava tudo aquilo que eu esbocei enquanto objetivos para a minha pesquisa. E aí, como foi essa aproximação das crianças? Elas te receberam, elas ficaram abertas a conversar com você? Como você fez para conseguir que elas falassem o que você precisava saber para a sua pesquisa? A primeira coisa, eu expliquei o que eu estava fazendo agora ali. Então, por que eu estava anotando? Eu dizia para eles, por que eu estou gravando? Então, por que a gente mudava os instrumentos? E aí eu fui perguntando deles, olha, eu vou escrever um livro. Eu lembro benzinho que eu disse isso para eles. Eu vou escrever um livro. E nesse livro, eu queria colocar coisas sobre vocês, coisas que vocês me contassem. Vocês querem participar desse meu livro? E a resposta não foi a que eu pensei, né? Porque eu pensava que na hora, eu quero. E alguns, de fato, eu quero. Outros, os maiores, né? Não, eu vou pensar, né? Eu vou pensar. Eu lembro bem de uma menina que, do tempo da minha tese, eles só foram adotados em 2021, para você imaginar. Eu comecei a fazer a minha coleta de dados em 2014, então ela já estava lá e ela só saiu em 2021. E ela disse para mim, não, eu vou pensar. E como ela tinha o poder sobre os outros 3 irmãos, mesmo a menor tendo dito, eu quero, ela disse, não, nós vamos conversar. E eu esperei exatamente esse tempo e ela ficava lá. Eu estava fazendo a roda de conversa, fazendo os grupos focais com eles e ela ficava ali, olhando. Até que um dia ela disse para mim, tia, eu quero que tu escreva sobre mim no teu livro. Aí eu falei para ela, não, eu quero que você escreva comigo o teu livro, esse livro. Esse livro não é eu falando sobre vocês, é vocês falando sobre vocês. Então tá bom, mas você me mostra tudo que você escrever? Eu falei, eu mostro tudo que eu escrever. Então, eu sempre, ao final do dia, quando eu saía de lá, eu fazia um resumo. Eu mostrava para eles o que tinha sido produzido. O que é que eu tinha registrado sobre
aquela brincadeira, sobre aquele desenho, sobre aquela brincadeira no parque. Então, a gente ia exatamente o tempo todo dando retorno para eles daquilo que eles tinham falado, sem mudar nada. E um dos seus objetivos era saber o que essas crianças entendiam sobre a infância, né? E o que você percebeu das falas dessas crianças e adolescentes, no caso só crianças, né, que foi o seu foco, de como elas entendem a infância, se há alguma diferença, como elas viviam a infância em casa e agora, quando já estão no abrigo? Apesar de todas as dores, gente, criança é sempre criança. Apesar de todas as dores, toda criança quer brincar. Toda criança quer brincar. E você vai ver nas respostas deles, quando a gente fala do que é ser criança e do que é infância, eles vão trazer marcas exatamente isso, da brincadeira, da alegria, mas também de dizer que ser criança é ter um lugar digno para dormir, para morar, que ser criança é poder comer todos os dias. Essa era uma coisa que eles falavam muito. Eu lembro de um menino que ele dizia, ser criança é poder ter 3 comidas, ele dizia, é pelo menos poder ter 3 comidas. Não eram 3 refeições, eram 3 comidas. Porque ele falava de onde ele vinha, da fome, da negligência que ele vivenciou. E então, um dizia, eu lembro de ter lido, um dizia, é ter uma mãe. É ter uma mãe. Exatamente, e eu te confesso que talvez era sempre aqueles momentos, e eu não vou dizer para você que não, que quando eu saía de lá, muitas vezes eu entrava no meu carro e eu chorava uns 20 minutos, para me recompor depois daquela manhã, porque muitos diziam exatamente isso, porque doía você ver crianças que haviam chegado lá e que ficavam esperando o pai voltar, porque o pai deixou lá e foi embora. E ser criança também é ter mãe. Ser criança também é ter mãe, também é ter pai, também é ter alguém para dizer, essa família é minha. Então, é também ter mãe. Então, essas crianças, nessas respostas, né, Kelly, elas já vão mostrando que elas têm uma noção que elas são sujeitos de direitos, né? Elas têm uma noção dos direitos delas. Sim, sim. Engana-se quem ainda acha, e a gente sabe que é uma frase comum as pessoas dizem, criança não sabe de nada. Criança sabe, gente. A gente precisa quebrar esse paradigma de achar que a criança não sabe de nada. Pergunta, experimenta perguntar. Ela tem uma leitura sobre as coisas que ela vive. Você chega num abrigo, essas crianças vivenciaram coisas que muitas vezes nós, adultos, nunca imaginamos viver. E elas têm, sim, uma leitura de mundo, uma leitura de esperança, uma leitura de família, que precisa ser ouvida, que precisa ser vista. Você vê uma criança adolescente com um irmão pequenininho e ela dizer assim, eu sei que a lei diz que a gente tem que ser adotado junto, mas não tem problema, eu já estou acostumada a não ter família. Pode levar só ele, que ele ainda é pequeno, ele precisa mais de mim. E isso dói a gente ouvir, porque ela traz na fala dela, ela traz a partir do lugar de fala dela, todas as dores da construção de uma infância abandonada. Mas que eu vou sempre dizer que a gente tem que lembrar que antes daquela mãe abandonar, aquela mãe também foi abandonada. Então, é um processo duro. E complexo, né? Muito complexo. Então, pessoal, vamos fazer mais um intervalinho rápido aqui. A gente já volta para continuar aqui a entrevista com a professora Kelly.